livro. Nós vamos começar o céu e o inferno. Nós já temos no canal o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Só faltava o céu e o inferno, e terminamos a obra do Kardec aqui no nosso canal. Então, nós vamos ver aqui uma tradução feita pelo Salvador Gentili, em cima da quarta edição desse livro, O Céu e o Inferno. Nessa quarta edição, o Kardec tirou o prefácio que ele havia colocado na primeira edição. Nesse prefácio, na primeira edição, ele falava justamente da questão da justiça divina, né? A questão de que não existe o inferno, que o inferno está dentro de nós, não existe o céu do anjinho tocando harpas, né? Aquela colocação lúdica que as igrejas medievais faziam. Então, como ele tirou nessa edição, Salvador Gentili aqui na sua tradução também não coloca, né, esse prefácio. Nós vemos aqui um começo com Allan Kardec colocando. Vamos lá, vamos começar o livro. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Então, nós vamos ver na primeira parte a doutrina, né, as colocações dele, rebatendo principalmente a Igreja Católica com a questão do inferno eterno, né, o purgatório que foi criado na canetada, por causa de muitas perguntas e muitas colocações, e o céu, né, de um Deus de barbas brancas, sentado na nuvem, anjinhos tocando harpa, ninguém fazendo nada. Então, essas ideias medievais ele vai combater e vai colocar aqui todas a justiça de Deus. A reencarnação é uma justiça, é uma mostra da misericórdia e da justiça de Deus, que ninguém está condenado por um erro, todo mundo tem uma segunda chance, todo mundo pode se recuperar. E na segunda parte, nós vamos ver como ele colocou aqui os exemplos, né, a situação real de quem desencarnou bem e de quem desencarnou mal, né? Então, por isso o céu, quem desencarnou bem, e inferno, quem desencarnou mal, numa situação mais difícil, mas com todo mundo voltando, todo mundo precisando reencarnar, todo mundo trabalhando, todo mundo podendo ter, no caso daqueles com problemas, podendo ter a segunda chance, né, a terceira, a quarta, a quinta, a milésima, para poder se trabalhar, para poder se melhorar. E aqui ele coloca um texto do Velho Testamento, quando ele diz, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, né, do cruel, do bárbaro, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. Então, esse Ezequiel aqui, esse capítulo de Ezequiel aqui que o Kardec coloca, é exatamente o que o Espiritismo vem trazer, que Deus não quer a morte do ímpio, ninguém está condenado ao inferno eterno, que todo mundo tem a chance de se converter, como ele coloca aqui, né, o Senhor falando, né, mas que quero que o ímpio, né, o bárbaro, o cruel, se converta, se transforme, se modifique, e que deixe o seu mau caminho e que viva. Então, o primeiro capítulo é o futuro e o nada. Nós vamos ver aqui, tem nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morremos, isso não é menos certo. Ninguém escapa, né, do desencarne. Todos nós aqui vamos morrer, né, como se coloca. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? Né? Porque o materialista coloca que termina tudo, a Igreja Católica coloca que uns vão para o céu, outros vão para o inferno, né? Alguns vão para o purgatório. Então, por isso que ele coloca aqui, ser ou não ser.
Tal é a alternativa. É para sempre, para nunca, é tudo ou nada, ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale bem a pena pensar nisso. E é esta análise que ele está fazendo daqui por diante. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se, sumirem? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta, que é o materialismo? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado, tudo estará perdido. Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor, da repressão para conter suas paixões, fatigar-se para adornar seu espírito, se isso não se deve recolher nenhum fruto, sobretudo com esse pensamento de que amanhã talvez isso não nos servirá para nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. Então, ele já está colocando aqui. O materialismo, já a nossa intuição, a misericórdia e a bondade de Deus já nos coloca que isso é impossível, né? Deus é misericordioso, por isso nós temos muitas chances. Nós vimos isso no livro dos Espíritos, as colocações de que a reencarnação é o processo da justiça divina. O item 2, Pela crença em um nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente, que é o materialismo. Não poderia, com efeito, logicamente se preocupar com o futuro que ele não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. Se vai acabar tudo, viver é o hedonismo, viver o melhor possível, usufruir o máximo possível, tirar o maior proveito de tudo, porque vai acabar tudo. É o que ele está colocando aqui. Pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a essa conclusão. 2 pontos. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esse outro, também muito grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade nesse mundo é do mais esperto. Isso aqui é terrível para a felicidade, mas é assim que o materialismo trabalha. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Então, se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis. Os espertos a lei não alcança. Muitos ainda pensam assim, desse modo, infelizmente. Por isso, aplica o seu gênio, sua inteligência, sua capacidade, nos meios de a contornarem. Se há uma doutrina malsã, e antissocial, seguramente a do niilismo, O niilismo é aquele que não é uma doutrina filosófica, que coloca o ceticismo, o pessimismo, a negação de todos os princípios morais, políticos, é a colocação de que tudo isso são colocações do homem, Então, se há uma doutrina malsã e antissocial, seguramente é o niilismo, porque rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 958, os espíritos colocando para o Kardec que o nada não existe.
O item 3. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, em um mês, em um ano, se quer, ele será aniquilado. E nenhum indivíduo sobreviverá que não restará marca alguma de si mesmo depois da morte. O que fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes? Submeter-se às leis, a uma autoridade qualquer que seja, mesmo a mais legítimas, a autoridade paterna? Terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Pois bem, o que não se alcança em massa, a doutrina do niilismo realiza cada dia, isoladamente. Então, se a pessoa não acredita em nada, o niilismo é uma outra forma do nada, né? Ela vai obedecer, ela vai fazer, ela vai se esforçar para quê? Aí não tem sentido. Se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque entre a maioria dos incrédulos há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, né? Aqueles que materialistas ou nihilistas, né? Mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que procuram aparentar. O título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, quer dizer, não acredita em nada, não acredita em espírito, mas o título de espírito forte o lisonjeia, né? O deixa vaidoso. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Sentem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É o que tende à propagação da doutrina do niilismo. E aqui ele coloca uma nota, né? Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração, declarada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passará disso. O jovem o sabia. Logo deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderaram quanto uma vida de desordem era perigosa na sua posição, ele respondeu: que me importa, se não tenho senão 2 anos para viver? De que me serviria fatigar o meu espírito? Eu gozo o que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte não destruirá senão o meu corpo, que deixarei como uma veste usada, mas meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta. O que pude adquirir em qualidades morais e intelectuais não estará perdido, porque isso será igualmente aquisição para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidades futuras dependem da utilidade ou da inutilidade da minha existência presente. É, pois, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir as minhas forças. Qual dessas duas doutrinas é preferível? Ele faz a pergunta aqui. Aquela que nos mostra que essa vida aqui é passageira, a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos aqui por curto período de tempo para aprender, para estudar, para nos modificarmos, ou aquela que diz que o nada termina em nada, e aí é cada um por si. Quaisquer que sejam as consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo e não seriam nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. Ora, não se pode dissimular que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno, malgrado os esforços da religião. Isto é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade,
é que lhe falta alguma coisa para combater a incredulidade, né? De tal sorte que, se permanecer na imobilidade em um tempo dado, ela estará infalivelmente ultrapassada. Ele está falando aqui de todas as religiões, que se não acompanharem a ciência, se não andarem, se não se analisarem, se não buscarem a razão, né? E nós vamos ver o Kardec colocando que a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão a qualquer tempo, ou seja, a religião verdadeira é aquela que cria, a religião é se religar com Deus, é aquela que cria uma fé verdadeira, que está ali acompanhando e dentro da razão, dentro da lógica, né, sendo construída com alicerces sólidos. Então é o que ele está dizendo aqui. Se a religião não consegue combater a incredulidade, é porque falta à religião alguma coisa. Ela parou no tempo e no espaço, como a maioria das religiões fizeram, né? Nós vamos ver o Kardec colocando que se a ciência disser que alguma coisa na doutrina espírita está errada, nós ficamos com a ciência. Infelizmente, nós temos fanáticos em todas as religiões, que não analisam nada, não pensam nada, inclusive no espiritismo. O que lhe falta neste século de positivismo, nós vamos ver ali a época do iluminismo e do positivismo na época do Kardec. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. O positivismo é o método cartesiano, ou seja, uma análise de que tudo tem que ser comprovada por vários pontos, né, por várias pessoas, por várias experiências, aí sim se coloca que aquilo é verdade. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Então, a evidência que você está dizendo que é branco, mas não é negro. Então, você não pode ficar na fé cega dogmática. Você tem que entender, não, está errado, não é branco, é negro. Está provado ali por A mais B, não é ideia, não é personalismo, é ciência provando. Então, nós temos que caminhar com a razão. É isto que o Kardec está colocando. Nós vamos ver o Kardec com tudo que ele colocou nos livros, tudo muito bem analisado, tudo muito testado, muito checado, para que ele colocasse nos livros. O item 4. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor num dique à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva de perigo que ela ocasiona, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Mas pelos fatos materiais, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Uma análise firme, crítica, né? Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer em alguma coisa ou de não crer em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude sobretudo, a negação do futuro, apoiam-se na autoridade do seu saber ou no ascendente, né, aqueles que vieram antes da sua posição. Semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade. Né? A responsabilidade de aprimorar, de apregoar esse tipo de coisas, de colocar, né, o niilismo, o materialismo, esse capitalismo selvagem junto com o materialismo é o que está destruindo a nossa sociedade hoje do século XXI. O item 5. Há uma outra doutrina que nega ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no todo universal, que é a doutrina panteísta, né? Nós vamos ver aqui o panteísmo. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano.
Então ela adquire algumas coisas que ela apresenta quando está aqui, e quando morre, ela volta como uma gota para o oceano, perde a sua individualidade e volta para o todo. Essa é a ideia, né, do panteísmo. Essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro, uma vez que admite alguma coisa, ao passo que a outra, né, o materialismo, não admite nada. Mas suas consequências são exatamente as mesmas. Que o homem seja mergulhado no nada ou no reservatório comum é a mesma coisa para ele. Se no primeiro caso, no nada, né, ele é aniquilado, no segundo, perde a sua individualidade. É, pois, como se ele não existisse mais. As relações sociais não estarão menos inteiramente rompidas. O essencial para ele, né, para o homem, é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser. O futuro para ele é sempre nulo e a vida presente, a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das suas consequências morais, essa doutrina, né, é tão malsã, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. Item 6. Por outro lado, pode-se aí fazer a objeção seguinte: todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, se são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco. Então, ele está dizendo, contradizendo essa doutrina, né, de que sai de um grupo, de um oceano, como uma gota, volta ao todo, né, e perde o individualismo. É o que ele está colocando aqui. Se são todas tiradas de um todo, são todas iguais, né? Como essas almas se assemelham tão pouco? Como somos todos tão diferentes? Por que o gênio ao lado da estupidez? As mais sublimes virtudes ao lado dos vícios, os mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica? Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, né, aquelas que a gente traz conosco, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de qualquer educação, e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios onde eles se desenvolvem? Então, aqui ele está destruindo essa ideia, né? Essa doutrina. A educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que pela sua origem comum não devem ser mais avançadas. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal, né, que é a ideia do panteísmo, de onde havia saído depois de ter progredido durante a vida, aí leva um elemento mais perfeito. De onde se segue que tudo deve, com o tempo, se encontrar profundamente modificado e melhorado? Como ocorre que daí saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Que hoje nós estamos vendo, infelizmente, aos roldões, né? Almas inteligentes, aliás, ignorantes e perversas? Item 7. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito dela difere em considerando o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constituídos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. 8º. Esse sistema podem opor-se numerosas objeções, cujas principais são estas. A divindade, então ele vai colocando e vai opondo, vai mostrando como estão erradas, né? A divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se: como um todo perfeito
pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidade de progredir? Se ele tem necessidade de progredir, não é perfeito, né? Cada parte estando sujeita à lei do progresso, disso resulta que Deus, ele mesmo, deve progredir. Se progredir sem cessar, deve ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorrem para as leis da natureza. Como ocorre que elas murmurem sem cessar contra essas leis, se são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. E se um só fato vier dar um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. Então ele está mostrando aqui, eu vou repetir, ele está demonstrando aqui que essa teoria é uma teoria que não se sustenta. Então, uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se um só fato vier dar-lhe um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. O item 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. E primeiro, para as almas. É primeiro para as almas como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única, é um composto de miríades de vontades divergentes. Ele está o tempo todo aqui rebatendo o panteísmo. Além disso, cada alma, sendo parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por uma força superior, não incorre por consequência em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus, não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana, né? Então, se não tem responsabilidade, né, daquilo que ela está fazendo, porque ela está sendo influenciada, então a responsabilidade não é dela. Não tem sentido, né? Não vale a pena. Nós vamos passar aqui por esse primeiro capítulo, né? Porque ele está colocando sobre essas teorias nihilistas, panteístas, e nós sabemos que nós estamos aqui estudando porque sabemos que Deus existe, né? Deus, espírito e matéria, nós somos espíritos, estamos aqui nos utilizando dessa vestimenta, dessa matéria para podermos nos aprimorar. Essa é a nossa colocação dentro da doutrina, que é uma ciência e uma filosofia. Então ele está colocando as outras da época que ele está combatendo, né, para depois ele poder entrar dentro do que ele está colocando aqui, principalmente a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo desse livro, né? A justiça divina segundo o Espiritismo. O item 10. Aqui ele já vai começar a falar da espiritualidade. Além de que esses sistemas não satisfazem nem a razão nem a aspiração do homem, se tropeçam, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolverem todas as questões de fato que elas suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, o nada, né, a absorção, que é o panteísmo, né, ele vem, volta e perde a individualidade, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Somos espíritos, temos a nossa individualidade aqui, encarnados, e depois da morte, no plano espiritual, que é a verdadeira vida, continuamos com a nossa individualidade, continuamos com o nosso estudo e continuamos com o nosso progresso. É para esta última crença, né, que é a crença espírita, é para esta última crença que nos conduz invencivelmente à lógica. É aquela também que foi o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe.
Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, 2 pontos, que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do sábio e do homem de bem. Então, do homem selvagem, aquele que está começando, o homem primitivo, aquele que está começando a sua trajetória, né? O homem perverso, aquele que escolheu o mal, escolheu a perversidade para satisfazer os seus desejos, estivessem todos na mesma categoria, no mesmo patamar, né? Do homem sábio e do homem de bem. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, porque aqui ele já está entrando na questão da espiritualidade da justiça, né? Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. Não existe destino, não existe fatalidade. Existe um roteiro que a gente segue ou não, e nós temos responsabilidade por cada sentimento, por cada pensamento, por cada atitude nossa. Item 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte feliz ou infeliz das almas depois da morte. Ou, dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontram em toda parte. Mas, no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e, sobretudo, sobre as condições que possam merecer umas e outros. Então, ele vem falando aqui, né, todas as religiões, né, trazem a questão da felicidade e da infelicidade, né, e da sorte da alma depois da morte, né? Umas colocam de um jeito, outras colocam de outro, é isso que ele está colocando aqui. A doutrina do céu e do inferno que se encontra em toda parte. Nós vamos ver desde os gregos, né, com o Olimpo, o Hades e o Xenol, né, que da onde tirou o inferno, Olimpo, o céu, o Xenol, o inferno, né? Nós vamos ver que isso desde que o mundo é mundo. Mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e sobretudo sobre as condições que possam merecer umas e outras. Daí os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por esses cultos, para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. 12. Todas as religiões deveram em sua origem estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes muito materiais ainda para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais. Eu vou voltar aqui, né? Porque aqui ele está falando das formas das religiões e do conteúdo das religiões. Então nós vamos ver aqui o que é importante para nós dentro da doutrina espírita, o conteúdo, né? A forma de todas as religiões, ela segue, nós vamos entender isso, nós vamos ver o hinduísmo, nós vamos ver o budismo, nós vamos ver, primeiro a mais antiga, né? É o hinduísmo, depois o judaísmo, depois nós vamos ver o budismo, né? Nós vamos ver o islamismo e por aí vai. Todas elas têm a forma ligada à região, ao povo, à educação que tinha, ao modo de vida, se era um lugar quente, se era um lugar frio, tudo isso faz diferença. Agora, o conteúdo, aquela essência, aquilo que é o principal a ser aprendido, esse é importante.
E esse, se nós formos olhar com lupa e estudarmos profundamente, nós vamos ver que todos eles estão trazendo praticamente a mesma coisa, porque são todos enviados do Cristo planetário, né, do governador do planeta. Então nós vamos ver que todos estão trazendo a mensagem de amor, de caridade, de fé, de fraternidade, que a morte não existe, que a verdadeira vida é no plano espiritual. Então nós vamos entender que desde que o mundo é mundo, né, o governador planetário vem mandando seus prepostos para trazer os ensinamentos. Aqueles que tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir aprenderam e foram embora. Ficaram aqui aqueles como nós que somos rebeldes, né, que somos teimosos, que estamos aí batendo com a cabeça na parede há muito tempo. Então vamos aqui. Todas as religiões deveram, em suas origens, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, né? Elas trouxeram dentro da capacidade do entendimento dos homens naquela época, naquele lugar, com aquela cultura, com aquele entendimento. Estes, né, os homens, muito materiais ainda para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Né, os dogmas, os ritos, os sacrifícios, nós vamos ver, né, as regiões que sacrificavam animais, os que sacrificavam seres humanos, depois os que sacrificavam animais, e aí vão colocando, vai evoluindo, então vai colocando presentes, né, flores, velas, incenso, né, e por aí vai, conforme vai se modificando dentro da capacidade do entendimento de cada grupo, né, de cada região. E a forma exterior é a mais fácil, é muito difícil a gente mudar interiormente, é mais fácil acender uma vela, é mais fácil botar um incenso, é mais fácil fazer gestos, é mais fácil fazer determinadas coisas do que se mudar interiormente. Então nós buscamos o caminho mais fácil também desde que o mundo é mundo. Por isso que a gente está na situação que está. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo luz em seu espírito, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si. E se a religião não os satisfaz mais, abandonam a religião e se tornam filósofos. E aí nós vamos ver as filosofias, as ideias, né? Os estudos para o homem se transformar e se modificar. 13º. Se a religião apropriada a princípio aos conhecimentos limitados dos homens, né? Religião apropriada a princípio, dentro do seu limite, da sua capacidade, do seu entendimento. Então, se a religião apropriada a princípio aos conhecimentos limitados dos homens houvesse sempre seguido o movimento progressivo, se ela tivesse se atualizado, caminhado, progredindo do espírito humano, né, tivesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter necessidade de crer. E ele crerá se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Então, se der a ele respostas, né, ele vai entender, vai analisar e vai crer naquilo que está sendo colocado por análise, porque aí nós estamos falando do homem com inteligência, do homem com capacidade, não aquele que quer uma muleta para se colocar em cima. Então não pergunta, aceita qualquer coisa, aceita qualquer dogma, é assim, eu vou fazer assim porque eu vou ganhar tal coisa, a barganha. Não, eu vou comprar, né? Vamos lembrar as indulgências que todos podiam comprar, podia matar, fazer o que aconteceu, ia lá, comprava a indulgência, pronto. Estava tudo perdoado, já estava com seu cantinho comprado lá no céu. Então, cada um conforme os seus interesses e a sua capacidade intelectual de análise também, né? Então, é o que ele está colocado aqui. Ele, né, o homem, quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe fornece a ciência. Além disso, se lhe impõe atingir condições que sua razão não lhe demonstra utilidade, ele repele o todo.
O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, né? Então ele vai ali, principalmente o homem da ciência, vai dentro do materialismo, né? Nós vamos ver que dentro das academias, né, das instituições dos chamados sábios, o ateísmo, a colocação, quem não é ateu é mal visto. Então ele continua aqui: o materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se falso, é verdade, mas ele gosta ainda mais de raciocinar em falso do que não raciocinar de todo. É melhor raciocinar dentro de alguma coisa falsa e se sentir raciocinando do que não raciocinar nada, né, e ser como dizia antigamente, uma vaquinha de presépio. Mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto, da grandeza e da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu foro íntimo, e que não havia aceito, senão por falta de coisa melhor. O espiritismo dá mais, porque acolhe, né? Então a doutrina espírita, além de acolher, ela é muito consoladora em todos os pontos. Isso faz toda a diferença. Que ele coloca aqui: o espiritismo dá mais, porque acolhe com solicitude todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram nem as crenças, que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. Vulgares aqui no sentido de que todo mundo tem acesso às mais conhecidas, né? O que procuram. Tem para si a lógica do raciocínio e a razão dos fatos, e é por isso que os combatem inutilmente. A 14ª e a última aqui do primeiro capítulo. O homem tem instintivamente a crença no futuro. Desde que o homem ele olha para o céu, ele tem a colocação de um Deus, de um Criador e de um futuro. Isso é uma coisa que é inata, vem conosco. O homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, definir o futuro, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sobre os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco a pouco e pela força das coisas a unidade na crença sobre esse ponto, crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. Por quê? Porque nós aqui ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali está comprovado, ali está colocado que os Espíritos trouxeram. E mais, são aqueles que desencarnaram, que estão ali provando que são eles mesmos, trazendo conhecimento e colocando sobre a vida no mundo espiritual, mostrando que a vida continua. Então ele está colocando aqui que não só as colocações filosóficas, mas a ciência comprovando ali a existência da vida após a morte. A unificação feita no que concerne, a unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro e mais tarde a fusão. Porque o Kardec vai colocar essa ideia de que não haverão religiões, mas elas se fundirão no entendimento da vida futura. Hoje nós entendemos que as religiões continuarão. O que acontece é que dentro das religiões cada vez mais vai se entender, né, o processo da espiritualidade e da vida futura. Nós vamos ver com outros nomes em outras religiões o passe como ele é dado dentro da doutrina
espírita, mas com outros nomes. Nós vamos ver manifestações de espíritos dando recados, eles vão colocar como Espírito Santo, ou como mensagem deste ou daquele conteúdo, mas são médiuns dando mensagens em todas as religiões. Então, o que ele coloca aqui, a unificação feita no que concerne à sorte futura das almas, ou seja, todos nós desencarnamos e todos nós vamos para o plano espiritual, e lá nós vamos ter o esclarecimento também de tudo que a doutrina está colocando é verdade, e nós vamos ver, principalmente nas obras subsidiárias do Emmanuel, principalmente do André Luiz e do Emmanuel, o Humberto de Campos também, né, todas elas trazidas pelo médium Chico Xavier, a quem nós temos que ter uma gratidão imensa ao trabalho do Chico. Nós vamos ver ali que cada um continua dentro da sua crença no plano espiritual, sendo atendido por um pastor, por um rabino, por um padre, e isso continua, porque isso é muito forte, desencarna e continua com as ideias, continua com uma série de situações, mas nós estamos vendo o processo de aprendizado, de modificação, de trabalho no plano espiritual. E o que é mais importante, nós vamos nos certificando da justiça, o que ele coloca no subtítulo aqui, a justiça divina segundo o Espiritismo, né? O mundo da vida espiritual e a justiça divina. Então nós vamos ver na questão 959 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos colocam que a alma tem uma vaga lembrança do que passou, de vidas anteriores. Às vezes essas lembranças voltam, nós vemos pessoas lembrando de vidas anteriores, isso comprova o que o Kardec está colocando aqui. Nós vamos ver crianças, né, trazendo aprendizado de vidas anteriores, tocando piano, falando outras línguas, com conhecimentos científicos, né, com terra idade já apresentando conhecimentos científicos que é óbvio tiveram em outras encarnações, em outras vidas. Então aqui nós terminamos o primeiro capítulo deste livro que nós começamos hoje. No nosso próximo estudo nós vamos ver o temor da morte. Até lá!